Paz do Senhor a todos aí que nos acompanham aí. E hoje estou aqui trazendo para nossa reflexão algo que o Senhor vem falando no meu coração durante esses dias, e algo muito que falou muito comigo a respeito de dois personagens, o que está lá em Mateus, duas histórias diferentes, mas que tem uma linha de raciocínio, de ensinamento muito interessante para nós, que é quando Pedro, Jesus conta a história sobre que ele vai para Jerusalém e lá ele será preso e morto. E Pedro teve um momento ali que chega e fala que isso não vai acontecer com o Senhor. Aí Jesus pega e repreende Pedro, falando: afasta, Satanás, porque esse pensamento é da carne, não de Deus. E o outro personagem é Judas. Quando ali no Getsêmani, ali quando Jesus estava ali, a hora que Judas veio com os soldados, que Judas foi diante de Jesus e deu um beijo em Jesus, Jesus virou para Judas e disse: amigo, por que vieste? E trazendo esses dois personagens, Jesus trouxe ao meu coração uma lição muito importante a respeito dele repreender Pedro e ele chamar Judas de meu amigo. E nesse momento Deus foi ministrando ao meu coração a respeito de duas pessoas, dois discípulos de Jesus Cristo, que seguiam Jesus Cristo, que caminhava com Jesus Cristo, que sabia que ele era o filho de Messias, mas dois tiveram comportamentos diferentes. Um positivo e o outro negativo. E o mais interessante que o negativo foi a situação de Pedro. Por que Jesus repreendeu Pedro? Porque Pedro naquele momento queria que Jesus Cristo não cumprisse o propósito de ter vindo aqui na terra, que era morrer para que eu e você pudesse ser salvo. E Judas, quando ele usou a traição para trair Jesus, e Jesus chamando ele mesmo assim de amigo, Judas estava colocando Jesus no centro do propósito de Deus, porque precisaria que um morresse para que toda a humanidade fosse salva. E Judas fez o cumprimento dessa profecia, colocando Jesus no centro do propósito de Deus, enquanto Pedro queria que Jesus não fosse por propósito, que não cumprisse o propósito de Deus. Por isso que Jesus repreendeu a atitude que estava por trás daquelas palavras de Pedro. E hoje, trazendo essa reflexão para o nosso dia a dia, às vezes nós podemos nos colocar, como eu e você, como somos pessoas cristãs, a minha atitude hoje, estão colocando as pessoas que estão à minha volta, que congregam comigo dentro da igreja, ou que são lideradas por mim, as minhas atitudes estão colocando essas pessoas no propósito de Deus ou estão afastando essas pessoas do propósito de Deus? Porque aqui a gente pode ver que se Jesus tivesse seguido a orientação de Pedro, ele teria ter pena de si e não ir para cumprir o compromisso. Mas Judas, quando cumpriu o propósito de Deus, entregando Jesus ao sofrimento, sabendo que ele ia morrer, mesmo que ele estava esperando uma reação diferente, mas centralizou dentro do propósito, colocando Jesus no centro do propósito de Deus, para que ele pudesse morrer, para que ele pudesse sofrer tudo aquilo que ele sofreu no meu lugar e no seu lugar. Por isso hoje fica essa questão a respeito desses dois personagens, aonde eu e você podemos nos refletir sobre o meu posicionamento, o meu comportamento. Eu estou direcionando as pessoas para o centro da vontade de Deus, ou o meu comportamento, a minha posição está afastando as pessoas do propósito de Deus? Porque hoje, meus amados, Deus nos chama nós para ser discípulo, para que nós possamos tomar a nossa cruz e seguir Ele rumo à cruz. E isso é o que Deus quer de mim e de você, que tem um chamado de ser líder, que tem um chamado de ser evangelista, que tem um chamado de pregar. O propósito é trazer as pessoas para o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que todos sejam salvos diante da palavra dele.
Por isso fica essa pergunta hoje aqui que eu compartilho. As suas atitudes estão colocando as pessoas no centro da vontade de Deus, no rumo do caminho de Deus, ou estão afastando? Porque nós ainda estamos no caminho da peregrinação e precisamos, pessoal, povoar o céu e cada vez saquear o inferno, trazendo essas pessoas que estão indo para o inferno, para os caminhos de Deus. Essa é a nossa atitude, nosso propósito de cristão. Por isso eu deixo essa reflexão aí para cada um de vocês e que Deus abençoe e tenha um ótimo dia. Amém.